Solicito ao vereador Lenuir a leitura do texto bíblico. A paz que vem da justiça. Alegre quando me disserem: vamos à casa de Javé. Nossos passos já se detêm junto aos teus umbrais, Jerusalém. Jerusalém alfundada, como cidade bem compacta. Para ela sobem as tribos de Javé, segundo o costume de Israel, para celebrar o nome de Javé. Aí estão os tribunais da justiça, no palácio de Davi. Desejem a paz para Jerusalém, vivam seguros os que amam você, haja paz dentro de seus muros, e segurança em seus palácios. Por meus irmãos e meus amigos, eu digo: a paz esteja com você. Pela casa de Javé, nosso Deus, desejo todo o bem a você. Com a proteção de Deus, e em nome do povo de Santa Rosa do Sul, e havendo quórum suficiente, declaro abertos os trabalhos dessa 11ª sessão ordinária, referente à 4ª sessão legislativa da 7ª legislatura. Solicito ao primeiro secretário, vereador Lenuir, que efetue a leitura das matérias do expediente de hoje. Santa Rosa do Sul, 20 de abril de 2016. Mensagem número 007. Excelentíssimo Senhor Vereador Agenor Carvalho, Presidente da Câmara Municipal, Senhor Presidente, senhores vereadores, com meus cordiais cumprimentos, em atendimento ao ofício PL número 02 de 2016, e conforme vossa solicitação feita nesta data, através de contato telefônico, comunico a esta Casa Legislativa: estarei presente na sessão legislativa ordinária do dia 2 de maio de 2016 para o cumprimento do disposto na Lei Orgânica Municipal, onde prestarei conta do exercício anterior e explanarei sobre o plano de governo para o exercício corrente. Cordialmente, Nelson Cardoso de Oliveira, Prefeito Municipal. Requerimento PL número 004/2016. Excelentíssimo Senhor Agenor Francisco Carvalho, Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santa Rosa do Sul, mestre. Os signatários do subscrito com assento nessa Casa Legislativa requerem à Mesa Diretora, depois de ouvir o douto plenário, na forma regimental, que o projeto de lei PE número 1054/2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar a operação de crédito com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, e da outras providências, tramite em regime de urgência especial, dada a relevância da matéria. Nesses termos, pede deferimento: Câmara Municipal de Santa Rosa do Sul, 25 de abril de 2016. Vereador Almeida Rosa Silva da Rosa, vereador Anselmo de Souza Categuti, vereador Israel Boi, vereador José Luiz Lopes de Borba e vereador Matias Naor da Cunha Cardoso. Pronto, senhor presidente. Submeto a votação pelo plenário o requerimento PL número 04, de autoria do líder do governo e demais vereadores subscritos, para que o projeto de lei PL número 1054/2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar a operação de crédito com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, e da outras providências. Está liberado para votação, senhores vereadores. Está aprovado por unanimidade. Desta forma, a sessão fica suspensa pelo tempo necessário para que as comissões e comissões emitam os pareceres sobre a matéria desta.
Retomando os trabalhos desta 11ª sessão ordinária, passamos à ordem do dia. Solicito a leitura dos relatórios em conjunto das comissões permanentes referente ao projeto de lei número 1054/2016. Parecer, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer conjunto. Eu, Madalena Aparecida Luiz, vereador de Maceió, Câmara Municipal de Santa Rosa do Sul, relator da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, analisando os termos do projeto de lei número 1054/2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar a operação de crédito com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRE, e da outras providências para ser relatada. Da análise, o projeto de lei referência estabelece a legalidade da justiça e não contém erros de redação. Em nada encontramos que venha de acordo com os interesses do município e com o próprio orçamento. Por parecer, diante dos estudos somos favoráveis à matéria de site e recomendamos ao plenário sua aprovação. Câmara Municipal de Santa Rosa do Sul, sala da comissão, em 25 de abril de 2016. Vereadora Madalena Aparecida Luiz, relatora. Vereador Israel Campos, presidente. Vereador José Luiz Lopes, guarda membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador Leonir Vieira Souza, relator. Vereador Anselmo Souza Bittencourt, presidente. E vereador Almides Silva da Rosa. Próximo. Coloco em discussão em único turno o projeto de lei PE número 1054/2016. Que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar a operação de crédito com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, e da outras providências. Está em discussão, senhores vereadores. Não havendo quem queira discutir, submeto a votação em único turno o projeto de lei PE número 1054/2016. Que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar a operação de crédito com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, e da outras providências. Está liberado para votação, senhor vereador. Está aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria, nenhuma matéria a ser anunciada para a próxima sessão, fica encerrada a ordem do dia. E ficam abertas as inscrições para o grande período.
expediente, conceda a palavra ao primeiro orador escrito, vereador Israel. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores e a representante Matias, vou cuidar da outra sessão, mas não vou comparecer. Então, seja bem-vindo de volta aqui à nossa Câmara de Vereadores. Queria agradecer aqui a presença também do Zé Inglés, lá do Machado. Faz tempo que não vai ser mais por aqui, mas quem é aqui não aparece. Aqui agradecer a presença do Wilson, suplente vereador, Bebê, o William, assessor vereador do PSD, o Valls, o vereador da Lega, a nossa política aqui, a Rose, ao mestre turístico, a Poeira, que vem fazendo um bom trabalho, incentivando a nossa juventude, Abel, Graça, aos ouvintes que estão ligados na internet assistindo nosso programa. Agradecer aqui ao Léo, que chegou, vice-prefeito. Então, só vim aqui para rapidinho, para me prestar aqui uma homenagem à Valda, pode ficar mais à vontade, pelos seus 27 anos, comemorando na frente dessa casa, de tantos vereadores que passaram aqui nessa casa, Deus, quando foi começado lá na casinha pequena, foi mudando para lá e para cá, hoje, graças a Deus, a Câmara de Santa Rosa do Sul tem sua sede própria. Então, em nome de todos os vereadores, eu acho que já passaram, hoje queria estar aqui também agradecendo pelos 27 anos. Eu acho que cada um aqui também vai fazer o seu agradecimento. Muitos que já passaram há uns tempos atrás aí, como o vereador Anselmo, já trabalhou contigo, todo o mês 4 anos. Matias, Alves, Agedor, Leno, Trentino. Então, da minha parte, eu queria ficar mais uns 27 anos. Mas eu sei que o vai continuar prestando serviço para a Câmara Municipal de Santa Rosa do Sul. Então, eu queria agradecer a você pelo bom trabalho, por esses 4 anos que a gente está aqui junto. A gente sempre teve uma amizade independente daqui, mesmo sendo aqui da Câmara, mas já há uns anos atrás. Então, queria te agradecer, que Deus te ilumine no teu caminho, saúde e paz. Muito obrigado a todos. Conceda a palavra ao segundo orador escrito, vereador José Luiz. Quero cumprimentar o presidente dessa casa, vereadora de todos, diretora, demais colegas vereadores, nosso vice-prefeito, Mirim, que faz presente hoje, nossa secretária, empresária da Santa Rosa, a nossa assessora jurídica, o empresário da Santa Rosa, Ney Jones, e o Daniane, presidente da AgriSul, os vereadores aqui, o William e o Wilson, que já passaram por essa casa, são suplentes hoje. O mestre Corisco nos dá a honra da sua presença, tem desempenhado um trabalho no nosso município há bastante tempo. Abel, pela presença, funcionários do município, da casa, os demais, temos uma honra, os Mar, que sempre está aqui junto a nós. Uma boa noite a todos vocês, cumprimentar os internautas que estão em casa nos assistindo. Começar agradecendo ao pelos 27 anos de serviço prestado à Câmara de Vereadores, como o vereador Israel falou, passaram-se muitos vereadores, muitos presidentes desta casa, então tem um vasto conhecimento de tudo que já passou pelo município, tudo que já passou por essa casa, forma de cada um trabalhar, de cada um pensar, sempre procurando fazer o seu trabalho de forma coerente, correta. Então quero te agradecer
faz 4, 3 anos e poucos que a gente está trabalhando junto. Tive a oportunidade de trabalhar como presidente dessa casa e contar com o teu trabalho, sempre desempenhar-se como os demais, mas o teu setor hoje especial, por estar hoje, daqui uns dias, talvez deixando esta casa. Então eu quero te agradecer desde já por tudo que tu já fez por o município e por esta casa. Muito obrigado, merecido os teus descansos, as folgas, trabalhou por merecer. Vai fazer falta sim, mas isso é justo a tudo pelo propósito da vida e do descanso. Obrigado por tudo, nome. Quero aqui também já justificar, são 3 fatos que eu gostaria de ter participado nessa semana que passou, que foi um café, um movimento de cursilho, um café colonial, eu não pude estar, sem ingresso, não pude estar presente. O jantar na terra do nosso vereador Mix também estava com ingresso comprado e não pude participar. E a perda que a gente teve aí, né, na família do nosso ex-vice-prefeito, candidato a prefeito, eleição passada, que teve a perda na família, foi o carteiro, mas eu também estava aí na correria, no juventude, com o meu pai aposentado, então não pude estar presente para participar desses eventos, dessa tragédia que foi a família Giovanni. Então quero, aqui Deus já, justificar o porquê que eu não compareci a esses eventos. Quero também aqui comentar que tivemos um seminário convidado, obrigado Ivo pelo convite, e fomos no seminário sobre gado leiteiro do Santa Catarina, onde foi a nossa agrônoma, a Cristiane, a Elaine, o Ivo Damiani, o nosso criador de gado aqui, o Anderson, né, que cria gado leiteiro e é referência aqui na região, pela técnica, pela forma que ele trabalha. E a gente participou desse seminário e viu a importância que é e o apoio que o município tem que estar assim dando aos nossos agricultores. Foi falado muito lá na família, agricultura familiar, o incentivo que precisa. A gente tem visto, nosso município ele tem se dedicado, ele tem ajudado, nosso prefeito tem se voltado bastante a esse setor, e isso alavanca bastante e faz com que, aí hoje o nosso vice-prefeito também, a gente viu a importância desse trabalho de manter o pessoal na sua agricultura, de um pouco terra, um pequeno agricultor familiar, onde ele possa ter condição de sobreviver da sua terra, mas para isso precisa sim bastante do apoio, sei que vocês dessa administração têm se empenhado bastante nisso. E foi falado também bastante sobre o gado leiteiro, a falta que tem na região ainda desse produto. O leite tem bastante espaço para se trabalhar, bastante mesmo. É uma atividade que na nossa região ela se dá, então foi bem produtivo aqui lá, e a importância que é do apoio do município e da agrônoma, hoje desempenhando um excelente trabalho aí, a Cristina, Elane, não sei por que eu coloquei Cristina na cabeça, a nossa Elane, a Elane vem desempenhando um excelente trabalho, pegando apoio sim, com bastante apoio do nosso município aí, e a gente pede que continue olhando atentamente para isso e dando todo o incentivo, todo o apoio, porque ela vem sim desempenhando um excelente trabalho e isso traz resultado para o município, fazendo com que o produto chegue no consumo com qualidade. E a nossa região tem espaço bastante e necessita. Esse produto hoje é um produto que é fácil de comercializar porque ele tem procura.
E a nossa agrônoma vem trabalhando em cima disso, tanto é que a gente veja hoje o incentivo para o nosso município está dando condições, espero que continue dando mais. E a gente tem visto o resultado nesse trabalho com o apoio tanto na Baes, como já foi o município de Maquinários, a Agrisul também já foi contemplada, e assim por diante. Sempre também acho que já está providenciando um veterinário para o município, né, que é de bastante importância isso, e é necessário, se faz necessário a gente ter hoje um veterinário no município, e sempre o prefeito já está se empenhando e trabalhando em cima disso. E peço sim o apoio dele para a Agrisul, para as demais entidades aí, e que dê sustentação e apoio a nossa agrônoma para ela poder trabalhar e desempenhar ainda melhor o trabalho que ela vem fazendo no município. E isso traz resultado tanto para nós em produtos de qualidade e também de manter o pessoal na agricultura, mas com uma renda justa, uma qualidade de vida boa também. Então era isso que eu tinha para hoje. Uma boa noite a todos. Concedo a palavra ao terceiro orador escrito, vereador Juventude. Quero cumprimentar o presidente da casa, Agenor, sua mesa diretora, colegas vereadores, registrar a presença da assessora jurídica Rosa, o suplente vereador Jerusalém, o William também, o Paulo, o professor Paulo, a Joana Freire, né, presença dele, nosso empresário aí, o Ivo Damiani, o professor Eduardo, também Abel, o Brasil. Pouco tempo estivemos juntos trabalhando, mas quero te dizer que o teu trabalho é importante para o município e está repercutindo bastante, e por isso a gente vai continuar precisando muito do teu trabalho. Espero que tu fique ali por muitos anos. Também o Zé, lá do Lajeado, o nosso vice-prefeito Nel, Neguinho, o Marco, que hoje está aí com a tua família, e também nosso funcionário, né, que trabalha nos agricultores, faz um trabalho bonito. O trabalho é muito importante dentro da agricultura. Espero que tu continue sempre fazendo do nosso município. Fique contente com o seu trabalho. Também a pessoa do Arilton, o Paulo Matos, demais pessoas que nos dão a honra nessa noite. Também aos internados que estão em casa. Também queria dizer a Valda, que é de muitos anos, que viemos trabalhando junto, aqui nessa casa, junto à prefeitura, e dizer que 35 anos de trabalho, a gente tem que pegar cedo, senão cabelinho branquinho para depois aposentar. Eu, graças a Deus, comecei cedo e já com 54 anos, em 2010, me aposentei. Mas tem que continuar trabalhando. O corpo está bom, tem que aproveitar um pouquinho. Aproveitar sim a vida, né? Eu acho que se aposentou é para aproveitar a vida, mas também não é para se prender dentro de casa. Se parecer um biquinho para ir dar um tour mais longe quando quiser passear, é importante. Eu pratico nessa casa, a tua pessoa é indispensável, foi um trabalho de alto relevo, sempre uma pessoa competitiva, sempre que a gente precisou de título, nunca te esquivou, independente da horário, não está no horário, e só tenho te dizer sucesso, parabéns, e que Deus te abençoe e te ilumine os teus caminhos para sempre. Era isso, pessoal. Boa noite a todos. Muito obrigado. Concedo a palavra ao quarto orador escrito, vereador Alves.
cumprimentar o presidente dessa casa, o vereador de Trabalho, a mesa diretora, a pessoa do vereador Luiz, os vereadores, demais que nos dão essa noite, os internautas, uma forma especial ao nosso vice-prefeito e ex-prefeito desse município, Almerim, ao servidor da Secretaria de Estado da Fazenda, colega aí, Caraí, que é aqui de São do Sul, é uma honra recebê-lo aqui. Suplentes de vereadores que se faz presente aqui, o William, o Wilson e o Bebê, a Bela Vista, a nossa assessora jurídica, Rose, ao presidente do partido do PT, o Jonas Kleber, a empresários que estão aqui, funcionários das secretarias, especial social, aos nossos convidados de hoje que fazem presente. Senhor presidente, primeiramente gostaria de agradecer, já que não definiu o projeto do expediente aqui, o projeto que tramitou, a autorização dessa Câmara de forma unânime de uma operação de crédito junto ao Banco Regional de Desenvolvimento e do Sistema Sul-BRE, financiamento na ordem de R$800 mil. Este é o primeiro passo aqui, formalizado através de lei, e depois segue ao Banco Central, ao Tesouro Nacional, para aprovação, para depois o banco conceder. Trabalho esse do nosso vice-prefeito, colocado pelo nosso deputado estadual Zé Milton, que tem essa linha de crédito junto ao banco, e fez o trabalho de alertar o prefeito e conduzir. Então, acho que se tratando é um processo meio lento, na verdade, porque se nós formos olhar aqui nas autorizações que nós fizemos lá no início do mandato de R$1 milhão, só para entender, nós só temos um aporte do dinheiro agora pelo restante de 350 mil para compra do pavilhão. Primeiro. Depois passou aqui um projeto de lei autorizando R$1,2 milhão junto ao Padres, que é a pavimentação das ruas, e está tramitando no Banco Central e junto ao Tesouro Nacional para ser aprovado, e aonde será a pavimentação. E agora, colocando mais essa linha de crédito, também passa por esse trâmite para poder chegar ao município e se tornar em obras. Obras essas que o projeto de lei ficou bem claro, e a justificativa que vai, esses R$800 mil podem contemplar as estradas vicinais, que são as nossas rurais, ou pavimentação em via urbana. Então, ficando ao critério da administração e decidir o destino. Então, o primeiro passo foi aqui ser aprovado, e agradeço ao presidente e aos nossos colegas vereadores que foram unânime aprovado. Segundo, também quero agradecer a todas as pessoas que estiveram participando diretamente nas festas da comunidade de Jaguarari, onde tivemos grande jantar de sempre lá, o vereador Matadeu, seu esposo, e o vice-prefeito que estava também, nosso vereador Matinho, que é morador daquela comunidade, e pudemos ver um grande jantar dançante e vereador Matias. Não podia deixar também agradecer a administração municipal que proporcionou uma melhoria bastante grande na questão da estrutura de estacionamento e chegada do salão da igreja. Colocou lá um material que praticamente vai resolver com um bom tempo, porque se trata de uma trina e uma grama, onde qualquer chuva intempérie não consegue subir o morro ou estacionar. Ocasionando transtorno naquela comunidade, foi receber essa melhoria e de forma bastante bacana, e a gente estava acompanhando, o vereador Batista estava junto, podemos ver que o pessoal ficaram, quem chegou lá viu que a melhoria aconteceu. Então, acho que, se tratando de comunidade, e aí nós estamos acompanhando há pouco, semana passada, a comunidade de Santa Careia, a comunidade de Bela Vista, e é dessa forma que está conduzindo, dando o melhor para que aquelas comunidades, as festas sejam bem realizadas. Vou tomar essa tribuna também, senhor presidente, porque eu tenho dois fatos na questão da maldade, mas um eu vou deixar porque a pessoa não está aqui. E é muito ruim quando fala em maldade e a pessoa não pode se defender. Então, deixo o meu repúdio ao Jornal da Praia, ao empresário daquela, e na próxima sessão, quando ele estiver aqui, ou em outras, ao
automaticamente eu falarei aquilo que eu acho de direito e já comuniquei a nossa assessoria jurídica e ao nosso presidente para tomar os devidos caminhos. E hoje, mais precisamente, recebi nosso vice-prefeito, e aqui vou falar na liderança do governo. Nosso vice-prefeito, bastante chateado, uma pessoa que todo mundo conhece, e aí, em poucas palavras, pediu para mim falar algumas coisas, numa carta chamada Carta de Repúdio. Estou na vida pública há 40 anos e nunca deslumbrei obter proveitos dos cargos aos quais ocupei. Sou funcionário público estadual da Secretaria da Fazenda no cargo de auditor fiscal, sendo do conhecimento de todos. Participo da política por entender que a mesma precisa da contribuição de homens e mulheres de bem, que não tenham interesses exclusivamente financeiros, mas acredito que quem assim me julga e denunciando ao Ministério Público que estou recebendo em duplicidade sem provas, certamente pensa assim. Sou filho dessa terra e tenho a minha vida norteada nos exemplos recebidos pelos pais. O legado que eu quero deixar aos meus descendentes é de alguém que sempre agiu com honestidade e retidão. Como cidadão do meu município, costumo dizer que na política sou ficha limpa. Portanto, pode procurar para ver se encontro algo para denegrir minha imagem e de homem público. Mas tenho certeza que serão decepcionados com o resultado da apuração das denúncias infundadas que fizeram contra mim. A política é uma dinâmica constante e é por isso que devemos respeitar as diferenças, porque os adversários de hoje poderão ser os aliados de amanhã. Acredito e valorizo as pessoas pelos seus atos e não pela sigla partidária que ela representa. Fico muito triste em saber que existem políticos que se prestam a este papel de maldade e perseguição. Mas vale lembrar que esse tipo de conduta não nos leva a lugar nenhum, desconstruindo o processo e tornando repugnante. Estendo a essa Casa Legislativa com meus agradecimentos. Quem não conhece não a Santa Rosa? Aqui o prefeito, cidadão de bem, cidadão que tem contribuído bastante, o cara de responsabilidade, já fui adversário, já tivemos um clichê diferente, mas sempre acreditando no respeito e no dever das pessoas. Em 2001, em 2004, eu me relatava e eu não sabia desse fato, eu fui vereador posterior a esse mandato, de 2005 a 2008, e ele relatava, ao mês de 48 meses, que fui prefeito, recebi 14 salários, até que me denunciasse. E tive que optar pelo salário de auditor do município do estado de Santa Catarina. 14 meses, o restante 34, trabalhou de forma voluntária, mas com a dedicação e a determinação de fazer um mandato decente. E é desse tipo de pessoas que a gente precisa em Santa Rosa, não sempre cultivar. Ora, seus investimentos, todo mundo sabe em Santa Rosa. Ali, recebi uma denúncia quando estava fazendo o empreendimento dele de abuso de poder, o qual é um cidadão, tanto como qualquer um que contribuiu lá com o cidadão, recebeu a prefeitura. Lá foi a pessoa denunciada no Ministério Público. Portanto, vice-prefeito, amigo, posso dizer, e eu sinto isso por você, a forma estagnante, a forma antidemocrática de atingir as pessoas. Política, ela tem que saber fazer ela, construir ela. Os resultados, está aí. Tudo aquilo que se constrói de bom, a gente recebe de bem. Portanto, a pessoa que foi
denunciar, eu acho que foi mais uma triste atitude dela. Mais uma triste, porque já aconteceu muitos casos aqui que até abrir porta de geladeira para fiscalizar de maus tratos o feito no começo do mandato. Parece que não aprendeu. Depois, novamente foi a denúncia e se trata com a justiça com a maior facilidade. Para mim, a justiça é a última instância. Pelo menos podia repudiar, ou contrariar, ou saber buscar junto à administração informação. É um direito. O vereador tem esse direito de fiscalizar. E não sou contrário, não. Mas fazer uma denúncia junto ao Ministério Público é um ato de covardia, não esqueça, para lá e justifica, para prejudicar as pessoas. Então eu acho que nós estamos passando um momento bastante complicado, e eu tenho acompanhado de perto, quem escutou domingo agora no programa do Faustão, pode presenciar que as pessoas não podem ter mais lado. Não pode defender a Dilma porque ele é culpado de tudo. Não pode ser do PT, não pode ser do outro partido, tudo isso. E o Jonas, que é presidente do partido, sabe disso. E quem ouviu o ator da Globo no domingo falando, infelizmente estamos chegando ao ato de cusparada na cara um do outro. Pela rebeldia, pela falta de sensatez. Infelizmente, quem nos julga são homens. E lá tem 513 deputados e agora vem o Senado. O problema será deles que nos julgar. Então, não, eu vou deixar aqui essa carta de repúdio entregue ao presidente, para protocolar e deixar aqui guardado. Certamente o senhor tem uma cópia, para mostrar que a gente tem que se parar com isso. Política é coisa mais séria. Política é as pessoas. Ela é um jogo forte, sim, de responsabilidade, sim, mas ela passa. E as amizades da gente cultiva a vida toda. Peço que terminar o meu tempo aqui, Paulo, deixei por último, porque já fui legislador junto em 2005 a 2008. E a volta sempre ali para São Paulo, preocupada, com responsabilidade, cumpridora da sua obrigação, funcionária que vai encerrar o seu ciclo, mas no ciclo bom, deixa coisas boas. Claro que tem as suas opiniões, que é de cada um, não pode tratar as pessoas com indiferença por opinião. Portanto, Paulo, parabéns, é uma conquista tua especial. Eu acho que leva daqui um abraço desse vereador e de todos que passaram. Mesmo meu tio lá, o Tino, que foi vereador no início do mandato, e ele sempre dizia, Alda. Aí deixo aqui meu sincero agradecimento pelos serviços prestados, e eu sempre falo uma coisa: nós, políticos, passamos, funcionário público efetivo, e se fica, passa administrações por quantas? A 9 legislatura passaram. Quantos presidentes passou aqui? Se trocam 2 anos, algum troca em 1 ano. E lá estava a volta defendendo a Câmara de Vereadores. Começou lá no currículozinho, e hoje tem uma casa confortável, um trabalho com ar-condicionado. É um trabalho gratificante, Paulo. Então leva um abraço teu, da minha família, e dizer que na vida a gente tem passos. E esse é mais um, e seja feliz. Muito obrigado por hoje. Convido a segunda secretária, vereadora Madalena, que ocupa o lugar de primeiro secretário, para que o mesmo possa fazer o instante. Boa noite, presidente, vereadores, boa noite. Eu recebi o vice-prefeito e ex-prefeito Bruno Mirim, o suplente vereador William, Wilson,
Paulo Matos, empresário da cidade, os demais irmãos essa noite, recebe a presença também do João Slay, presidente do PT, os internautas que acompanham sua residência também do mundo. O presidente vem aqui essa tribuna, aqui cobrar da administração municipal que seja feita uma notificação do proprietário do terreno baldio do centro da nossa cidade, do qual tem um projeto municipal em relação à limpeza dos terrenos, aproveitando a presença do vice-prefeito Nelma Merim. Aqui já gostaria de levar até aos secretários, ao prefeito, essa é a minha indicação. Principalmente ali na frente, na rua Augusto Daniel Hall, na frente do posto de saúde, tem um terreno ali que está uma capoeira. Acho que nós aprovamos um projeto aqui, no qual seria notificado o proprietário, caso ele não efetuasse a limpeza, o mesmo a prefeitura faria o serviço e cobrava essa taxa no imposto. E na rua Alfredo Teixeira da Rosa, na frente da casa do Betinho ali, Beto Cabral, também tem um terreno ali que também está abandonado. Entre outros terrenos que é só andar para cima da cidade que esse fiscal da prefeitura vai observar. Aqui o José Carbone da Glorinha pede uma iluminação, possa iluminação lá na comunidade de Caramujo, nesse foi atendido, uma reclamação, inclusive na comunidade de Caramujo, Glorinha, aí o vereador Almeides e Matias, se puder dar uma olhadinha no site da Câmara, tem várias reclamações ali do pessoal da Glorinha. Então trago aqui, eu sou o porta-voz desse pessoal que deixou o recado e peço que os vereadores aí, junto da administração municipal, acesse o site da Câmara e tente solucionar aquele problema. O Paulo Roberto da Glorinha, que é a estrada de buraco, na rua Pequeno Príncipe, que está pedindo melhorias. Tem a iluminação aqui na rua da Caixa d'Água, temos vários postos ali que está com a lâmpada queimada também. Gostaria de deixar aqui o requerimento de forças trocar a lâmpada. Eu já vi uma ordem que está trocando várias lâmpadas para ele, nós conseguimos estar com a lâmpada a noite que já está iluminada, mas aí tem que falar de algumas ruas que precisam de manutenção. E também quero agradecer os trabalhadores e os senhores da feira, a Rosada, do Autosório, que vai negociar a secretaria, o acostamento. Esse equipe que tinha ali, que fizeram essa organização mais aprofundada do Rosado, mas que queria fazer uma diferença mais aprofundada de vale, de paixão, do acostamento, tratamento desse acostamento. E também quero aqui nós parabéns a Paulo, muito que viajou, a primeira vez, estive passando a cidade dos amigos e muito veio a Paulo, a primeira vez sucesso, e vai muito perto, você já tem um programa médico, é uma avó por hoje, e quando ela vai agora se sentir já também. Também aqui o governador, só para ajudar a agradecer a comunidade nova, do nosso estado, aí teria sucesso, ingresso secretários, e para o nosso estado, que a gente agradece a comunidade nova. É isso, presidente, muito obrigado, boa noite a todos. Você está falando do sítio da Conselho e deveria ir para a Lâmpada. Boa noite, presidente dessa casa, a mesa diretoras, colegas vereadoras e presente. Também deu boa noite aqui à assessora jurídica, a Rose, os suplentes vereadores, o Wilson, o nosso vice-prefeito, Nelmo, meu esposo, Diogo, aos internautas, aos comerciantes e industriais do nosso município aqui, o Paulinho Matos, o João Slater, também é o mestre de capoeira, mestre Purisco, Abel, o Cras, assim como demais aqui presentes e os internautas. Boa noite. Valder, esse dia chegou, está encerrando essa semana.
a tão sonhada aposentadoria e aqueles dias tão esperados com mais tempo à família, dedicação à mãe, aos netos. Esse mérito é seu, Paulo, por tanto trabalho, dedicação ao longo desses anos todos. E te digo assim, se da mesma forma como tu lidaste comigo, né, me orientando, me auxiliando em várias situações, te digo que eu talvez não teria feito o trabalho que eu fiz até hoje se não fosse por tua pessoa aí, com toda a tua disposição. Então só tenho que agradecer por mim e por todo aquele que tu realmente contribuísse com o teu trabalho. Muito obrigada. Quero aqui pedir à administração, em nome do Diogo, que o pessoal ali atrás do campo do Cruzeiro precisa que dê uma olhada com atenção e cuidado àqueles moradores que apoiaram esse governo e estão se sentindo um tanto que abandonados, né? Aproveitando a presença do vice, ele deu uma olhadinha, tem ruas fechando aí no mato, e não é somente as ruas ali, arredores do campo do Cruzeiro, mas o nosso município todo. Foi vendido, né, a nossa poçadeira leiloada e hoje ela faz falta. As nossas estradas estão estreitas, lamentavelmente estão super estreitas, né? Aguardando aí, quem sabe, uma situação um pouco melhor, mas não dá para deixar mais. O mato toma conta. Não dá para se esperar que fique o carreiro como é. Também, a escola do Jaguarari tem uma turma de prezinho com 28 alunos, sendo que não poderia passar mais de 15 com um único professor. Então, há uma única professora atendendo 28 alunos. Isso é super estressante e, de uma certa forma, até negligente, pois essa professora já pediu várias vezes a diretoria, secretaria da educação e nada. Fica inviável tomar conta de crianças de prezinho, 28 alunos com uma única professora. É lamentável. Precisa que seja visto essa situação. Então eu peço que o nosso gestor, ele tome esse cuidado pelas crianças, porque é muito complicado, vocês sabem, senhores, que vocês não conseguiriam tomar conta se nós nos colocássemos no lugar dessa professora. Então nós não podemos exigir algo que nós não tenhamos condições de fazer. Então, por tudo isso, peço ao prefeito um bom cuidado e assim que o nosso vice também possa contribuir com essa auxílio. Sobre essa carta que chegou aqui hoje, carta de repúdio, digo, senhores, que se acalmem, pois essa carta tem destinatário. Provavelmente, essa carta veio destinada a mim. Eu assumo, sempre assumi aquilo que fiz. Desde o momento que fiz um juramento para estar aqui, assim venho tentando cumprir. E nós, diante desse juramento, cumprimos que prefeito, vice-prefeito, vereadores, não deveríamos usar a máquina pública em benefício de si. Não cabe a mim julgar, mas cabe a mim fiscalizar. E assim eu fiz. Tanto fiz que denunciei nosso vice que aqui está presente. É difícil, mas eu assumo. Essa carta então é para mim. Se foi isso, a pessoa está presente de si. Isso prefeito não. Por quê? Mesmo que
você não veio receber salário, mas você foi um dia prefeito e você sabe as leis que regem esse município, nosso estado, nosso país, e sim, teria que seguir, né? Essa situação não é fácil para mim, mas eu tenho que cumprir também meu papel. Eu não posso passar por cima de situação como essa. Senão, talvez nós teríamos que estar diante de uma Câmara de Deputados discursando como foi aquela questão do voto ao impeachment, uma demagogia brava. E talvez se estivesse eu aqui diante dos senhores na mesma situação, se assim me falasse. É meu trabalho, assim eu fiz, e assim eu eximo os senhores dessa responsabilidade, pois essa responsabilidade é minha. Só peço que os senhores, agindo de momento, de uma oportunidade, não deixem passar, pois os senhores fizeram o mesmo julgamento, estão sobre as mesmas regras, as mesmas condutas. Essa situação, eu não pulo, eu fiz a denúncia. O Ministério Público é que vai agir de acordo se o certo se é errado. Meu papel eu fiz. E assim diante, se eu pudesse ter mais provas, assim eu faria. Pois falhas a gente encontra deveras ao longo desse mandato. Eu não posso me responsabilizar pelos que passaram, mas eu posso me responsabilizar por esse que eu estou. Então, senhores, me julguem da forma que vocês acharem conveniente, mas o meu papel eu assumi, assumo e vou continuar até o meu último dia de mandato. Tanto vou que na quarta-feira funcionários me procuraram numa situação degradante, onde 7 funcionários vêm em cima da caçamba de uma montana com o seu responsável no volante, junto de máquinas de cortar grama, enxadas, vassoura, carrinho de mão. Esses funcionários estão se sentindo num abandono. Fui até o Ministério Público, ex-prefeito Nel. Mas diante que estamos em ano eleitoral, senhores, já havia visto hoje já, nós vereadores, só mediante prova na mão. Se não, só mesmo o denunciante, mesmo que de forma anônima. É difícil quando se quer fazer um trabalho digno, que normalmente se julga o político da pior espécie, mas quando se quer fazer de acordo, tem esse tipo de regra a cumprir. Mas eu não me curvo diante de uma situação difícil, e eu sabia que ia se voltar aquela situação a ser cumprida de volta. E lhe digo desde já, senhores, assim eu fiz, eu adquiri as minhas provas, pois a falta de conduta com esses funcionários voltou a se repetir. E assim eu fiz. Julgue os senhores da forma que quiserem, porque eu, acreditando que ali não seria o correto, tanto em questões de trânsito, quanto em questões trabalhistas, mas eu não vou colocar exatamente aqui aonde vai caber ao Ministério Público. Então, fica a critério de vocês. E diante de outra oportunidade, vocês podem ter certeza, assim eu farei. Talvez seja mais difícil ao longo desses todos esses mandatos que você presenciou, Paulo. Talvez o meu papel hoje aqui seja um dos mais difíceis que você presencia ao longo da sua carreira. Mas é isso que eu espero de vereadores aqui nessa tribuna. É isso que eu espero dos nossos governantes.
Que postura como essa seja tomada a todo momento ao longo de situação falha, errônea. E mais, senhores, eu só tenho que desejar aqui uma ótima noite e uma excelente semana. Muito obrigada. Concedo a palavra ao sétimo orador inscrito, vereador Matias. Quero cumprimentar o presidente da Casa, o vereador Gedor, cumprimentar também os demais vereadores. Quero cumprimentar o ex-vice-prefeito, ex-prefeito Léo, o vice-prefeito do município, o professor do Estado, o nome Garaí, São Paulo Sul, o gestor fiscal, mais presente na nossa reunião. Da Paula, assessora jurídica Lourdes, a Wilda Miranda, presente. Quero cumprimentar também o Raul, que trabalhou 13 meses ali, gerente do trator. Quero já dizer para o Raul, na segunda passada, você veio em conta de todos os funcionários que trabalharam comigo. Qual o seu nome funcionário? E não deixei passar em campo. Sou belíssimo trabalho com a secretaria ali. Eu trabalhei aí com pessoas. Eu trabalhei comandando. Trabalhei organizando. Qual vocês fizeram um trabalho muito bonito. Por isso que hoje a secretaria é o pessoal fala de bem. Então eu quero agradecer a tua pessoa. E também os demais funcionários que também trabalharam na agência dele. O seu Paulo, que está presente hoje, o Osmar, Nathalie, Jonas Grilo, e o Paulo, né? Paulo Marcos também está presente, o filho José Eduardo está ali, o William. E quero já assim dizer, fico até surpreso. Você falaram em nome de Nelson de Santa Rosa do Sul, denunciar o nome dessa pessoa, né, Paulo Marcos? Eu acho que se tem um homem correto em Santa Rosa do Sul, é um menino. E Deus já quer que se ao Nelson, se provar ao contrário, que ele fez alguma coisa errada no nosso município, vocês podem me cobrar que todo dia eu renuncio o meu cargo de mandato de vereador. Porque se tem um homem honesto e sério, se chama meu amigo. Estou na política até hoje por causa do Nelson. Porque senão já de repente eu já tinha saído da política. Já pensei várias vezes. Mas eu digo muito lá em casa, enquanto o Nelson estiver na política, eu vou junto. Sabe? Perdi meu pai, eu represento o segundo meu pai. Porque fosse um paizão relatório de isso. Minha vida é a imagem do Nelson por causa de política, seja lá o vereador que for. O vereador é para botar projeto, para ver como é que as coisas estão andando. Denúncia é a pior coisa que eu vi ter hoje para o ser humano. Nem o pior implicado a gente não se denuncia ninguém. Como é triste uma denúncia. A gente estava no jantar da Santa de sábado, o Nelson passou, filho da balada. Mas não tem medo de nada, porque não deve nada a ninguém. Tem gente que também afirmar aqui perante essa tribuna que só fez porque tem algo. Então eu quero dizer para vocês, se tiver algo, eu renuncio no outro dia.
Querer denegrir a imagem do Nelmo. Ó pessoal, a política eu sei que está complicado, mas me prove o contrário. Tem dois empresários aí, né, que é o Jonas e o Paulo Marcos, que é com tristeza que eu vejo essa carta de repúdio aí do Nelmo. O cara não tem. Não vou citar nem nome da pessoa, mas eu fico triste. O cara aí se faz presente, que bom, cara. É assim que a gente se faz mesmo. É hora que a gente chegar lá do lado do amigo e dizer assim, do amigo também. Porque de repente você, lá na secretaria, chegou alguma coisa perante você lá. E você conhecendo essa pessoa aí, o senhor sabe que assim não deve nada a ninguém. E está investindo em Santa Rosa, está investindo em Santa Rosa. Não é preciso, mas está investindo em Santa Rosa. Que bom que a gente tem essa pessoa perante a gente. Uma pessoa que está no meio da gente. Que bom ter o Léo. Mas quando a gente vê isso aí, né, seu Paulo? O seu Paulo também está lá em cima, estudando. É um sinal de tristeza. Mas eu tenho certeza que a cabeça vai erguer a cabeça, porque não deve nada a ninguém. Não é que está faltando 5 vezes para as eleições políticas aí, que já começou isso. Não se denuncie ninguém. Cada um vai lá e resolve seus problemas. Não é por causa de ter subido 14, 15 dias ali, o Léo depende disso. Então é que o meu sinal foi tudo mesmo, mas eu sei que pode ficar sabendo. Se provar o contrário, no outro dia eu vou falar da política. Porque eu quero ver provar o contrário. É com tristeza. Também quero cumprimentar a Valda, né? A Valda está passando 27 anos de perante longo trabalho. Valda te conheci aí já por 2 mandatos, depois subi como suplente. Trabalho bom, trabalho para todos, trabalhasse com a gente de contrapartida, de teu partido também, e é assim que a gente trabalha, levando elogio para casa. Não precisamos denunciar ninguém. Tá de parabéns. Vai curtir uma grande festa aí, mas a gente já sente saudade de você. Então é esse que eu te digo. O lado político a gente tira para outro lado. Mas a amizade acima de qualquer coisa. Às vezes a gente deve se prejudicar um pouquinho, mas para manter as amizades. Como é bonito ter amigo e ter as amizades. De repente eu deixei alguém para trás aqui, mas quero deixar também, falar em nome do vice Nelson, do prefeito Nelson, igual foi lá na comunidade de Jaguarari. Hoje a gente trocou, alguém foi para caramba, foi para Jaguarari. Então, na comunidade de Jaguarari, fizeram um grande serviço perante a igreja, o salão, né? Nelson foi lá, chuva. Deixou tudo muito bonito lá. Eu estava na Carcaçante, agora é das mães de reza. E é assim que se faz. A carta de repúdio, a gente não sabe no dia de amanhã quantos adversários já teve contra nós que nós estamos tudo junto. Política é assim mesmo. Não é votar 3 vezes sim, mas todo mundo gerar problema. A política é assim mesmo. Não vai ouvir. Agora, como é bom ter os amigos? E Léo, só tem que dizer, então é um grande meu amigo. Era boa noite, era isso que eu perguntei para você.
Conselho a palavra ao oitavo orador inscrito pela adoração. Quero cumprimentar o presidente dessa casa, vereadores, famílias doutoras, colegas vereadores. Quero cumprimentar a igreja com a presença da Rosa, da Lúcio, suplente, Vanderlei, Maria, Jorge, Ivo, Neguinho, Diego, Rosmar, Paulo, mestre, isso, funcionário da casa, Romar, quero também cumprimentar os internautas, demais pessoas que vão essa noite, não esquece de Jesus junto. Eu queria falar um pouquinho de dia. Fiquei surpreso com o que aconteceu, eu subi, fiz conta disso agora aqui. Eu sei que vai levantar a cabeça, eu sei que a cabeça seguida que manda terra com essa carroça. Ele colocar essa carroça dentro. Eu fui vereador há 4 anos com o mandato de Francisco Azul, meu aniversário, mas sempre trabalhei com respeito, confiei, fiz a minha composição. Trabalhei 4 anos com o prefeito, fiz meus 4 anos de situação. Hoje com o Nelson. Jamais me passa em minha cabeça que alguém possa fazer uma denúncia contra uma pessoa que está investindo dentro de Santa Rosa. Mesmo que eu tenha esse poder, esse juramento, alguém fez, eu também fiz. Não é porque eu juro que eu posso chegar aqui, eu estou no meu mandato, que eu vou em qualquer lugar e eu consigo tudo assim. Isso é muito perigoso. Isso se chama, isso é assim, jogar pedra com a outra. Então, a gente pode ter nada de vida. Mas eu sempre atiro. 100 pessoas que estão conversando, então vai ter 100 pessoas por favor. Talvez quem fez isso, provável seja politicamente. Isso não leva a nada a ninguém. Eu sempre prego de lá, para fazer amizade com a oposição. Eu disse aqui nessa casa, quando eu assumi como presidente, eu ia tratar todos os vereadores um amigo, e assim eu fiz. Nesses 12 anos que eu estou dentro da política, eu nunca criei inimizade por causa de política. Não é nesses 8 meses que me faltam que eu quero deixar esse rastro na política. Isso nunca mais acaba. A política passa, mas os anos vêm. Eu acho que ele fez isso aí, pode amanhã depois estar arrependido, mas não adianta mais, já fez. Vala, que eu posso dizer para ti, desde o mandato que trabalhamos juntos, muito aprendi contigo, muito precisei com a professora, fui presidente um ano, trabalhando do lado, muitas coisas eu te pedia, aquilo que eu sabia do ensino, te agradeço muito, e te posso dizer, Senhor, só uma conquista que conseguiu, uma aposentadoria. E eu também conquistei a mim. É o nosso direito. Eu fui por idade. Eu tenho sido isso. Que bom que a gente alcança isso. Que eu possa hoje dizer isso para ti. Parabéns para ti. Que fosse uma amiga esses 12 anos. Nós vamos sair, mas sem ter que dizer nada no outro. Foi ao contrário que vai acontecer hoje. São sinais, são
marcas que ficam mais nada. Eu sou o vereador Almeida, antes disso, que eu não fui jogando ali, porque eu estava desde sábado às 6 da tarde até hoje às 5 da tarde, cuidando da minha mãe, aos 2 dias, já não tenho esse final de semana. Por isso que eu não pude lá. Se Deus quiser, que eu não perola, isso tudo, tudo bem, mas peço dizer um pouquinho mais do conhecimento nessa comunidade. Era isso que eu tinha essa noite no editorial. Por essa compreensão das pessoas e compreensão dos demais vereadores, vamos quebrar o protocolo na noite de hoje. Eu quero conceder a palavra à funcionária Valda, para que ela possa dizer algumas palavras aí de seus 27 anos de casa e essa sua aposentadoria. Fique à vontade, Valda. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a mesa, o seu presidente Agenor, vereadora Madalena, mais vereadores, pessoas aqui presentes. Eu venho essa tribuna só para agradecer, senhor presidente. Agradecer. E eu não imaginei que quando eu entrasse no pedido de aposentadoria, eles fossem me conceder tão rápido. Achei que ia demorar mais um pouquinho. Quando eu recebi a concessão do benefício, eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Porque a gente trabalha tanto tempo, né? Junto com os colegas de trabalho, acaba se tornando quase uma família, né? E eu senti muita falta. Eu senti falta demais. E eu também quero agradecer a todos os presidentes que passaram por essa casa, começando pela Gessi, depois o Tino, o Acendino Martins da Rosa, o Paulo Cabral, o Nelson Cardoso de Oliveira, que hoje é o nosso prefeito, foi presidente por 2 mandatos, a Ceni, o Juarez Garcia, que é o Japa, o Luiz Fernando, o Jazz José Ângelo, o Juarez Lopes Toledo, o Joacir Dorinha, o Giovanni Cândido Gomes, o Almides, o Pedro Dávila, o Ademar, que hoje está licenciado, o Anselmo, o José Luiz e hoje o nosso presidente, o Agenor. Eu sinceramente, eu me acho uma pessoa privilegiada por trabalhar numa Câmara tão competente, uma Câmara enxuta, uma Câmara honesta. A gente ouve falar tantas coisas feias, né, dos legislativos por aí afora, que eu me sinto orgulhosa de fazer parte dessa casa de São Paulo do Sul. E hoje eu estou assim, um pouco até triste por de repente eu não fazer mais parte disso. Mas espero que logo me chame para trabalhar de novo, porque eu estou aí na ativa, graças a Deus eu estou com saúde ainda, né? O Juventude disse que trabalho aqui se aposentou por idade, por tempo de serviço, eu me aposentei pelos 2, Juventude. E eu só tenho a agradecer e muito obrigada. Eu gostaria também de falar um pouquinho sobre a nossa funcionária que está se apresentando. Quero dizer a Paula que nesses 7 anos e meio que sou vereador dessa casa, quero dizer que você nunca me mencionou. Quando entrei pela primeira vez, o primeiro dia de sessão, lá em fevereiro de 2009, e já fui pedir uma indicação. Mas eu achava que a Valda era funcionária do presidente. Eu fui fazer um favor. Paulo, me faz um favor, me faz isso. Ela disse, eu não faço favor, eu sou funcionário para fazer o trabalho para você. E na minha ideia, ela era funcionária somente do presidente. E ela me explicou que não, que ela estava
estava ali para fazer o trabalho para todos os vereadores. E nesses 7 anos e meio, Valdo, que muito te pedi, e você, na frente daquele computador, sempre fazendo o melhor pela gente. Esse ano e 4 meses eu estou na presidência, quero lhe dizer que foi melhor ainda, pois conseguimos fazer alguma coisa junto com os demais funcionários, algumas mudanças nessa casa. Dizer que a Val é uma pessoa difícil, de opinião, mas muito determinada. E sempre fazendo pelo correto nessa casa. Sempre fazendo pelo certo. Quando a gente dizia assim, Val, faz isso para mim, mas não tem prazo, já estourou. Ô Val, isso aqui eu não vou fazer. Não, mas tem que fazer. Porque a lei do princípio disso tem que fazer. Então a você, Valda, eu quero dizer o que eu acho que é aposentadoria. Aposentadoria para mim é aproveitar a vida. Se eu me aposentar amanhã com salário mínimo, eu não trabalho mais, eu vou tentar viver com aquele salário mínimo. Porque a aposentadoria é para descansar, a aposentadoria é para aproveitar. 27 anos, ó, nessa casa. E essa casa só tem que agradecer. Tudo que os demais vereadores falaram, todos os outros vereadores que não têm oportunidade de estar hoje aqui, com certeza gostariam de agradecer. Essa casa, ela hoje funciona da forma que funciona, com certeza, pelo belo trabalho que você fez, e que a sua aposentadoria possa ser muito melhor do que muitas vezes eu saio daqui na sexta-feira e digo bom final de semana. E você diz, graças a Deus, sexta-feira, 2 dias de folga. Acho que essa folga, você realmente aproveiта. Aproveite seus filhos, aproveite seus netos. E nada mais é do que merecedor. E essa casa agradece muito, mas muito, pelo seu trabalho. Essa casa, depois da sessão, ela vai oferecer um coquetel em homenagem à Valda, em homenagem à aposentadoria dela, que ela trabalha até sexta-feira, e hoje é a última sessão dela aqui como funcionária, agora ela é uma funcionária aposentada. E todos estão convidados para participar do coquetel. Eu quero comentar um pouquinho sobre os comentários que são feitos aqui no nosso site. Quero dizer que até a semana passada era controlado pelo Mike, e a partir de hoje estão sendo controlados por mim, aqui no meu computador. Eu gostaria de dizer a todos que não vamos publicar nada se não tiver o nome, sobrenome e a unidade. Porque tem algumas críticas fortes, e eu só vou colocar essas críticas fortes se alguém assumir por isso. Então bota nome, sobrenome e a comunidade que reside. Aí nós vamos colocar aqui, sem ofensa ao prefeito, ao vice-prefeito, aos secretários, aos vereadores. Crítica a gente vai colocar assim. Desde que não seja ofensa, só bota o nome, sobrenome e a localidade. Porque as pessoas que postam isso aqui, elas têm que ser responsáveis por aquilo que elas estão fazendo. É aquilo que elas estão escrevendo. Então, para ficar todo ciente, e eu convido também que na próxima sessão o senhor prefeito vai estar presente nessa casa. Ele vai cumprir a lei né? Ele vai cumprir a lei que determina que ele teria que estar aqui no começo do ano, mas pediu para vir agora, na próxima semana. Até era para ele estar hoje, tá? Como a gente ia fazer essa homenagem para a Val, a gente conversou, a gente achou melhor que possa estar na próxima semana, no dia 2. Então, na próxima semana, o senhor prefeito vai estar aqui presente. Não temos matéria, tá? Não temos nenhuma votação para esse dia. Então, vai ser quase que a sessão inteira para ele poder dizer à população
o que temos de novidade para esse ano de 2016. E nada mais sendo a tratar, agradecemos a presença de todos e damos por encerrada essa 11ª sessão ordinária, da 4ª sessão legislativa da 7ª legislativa. Boa noite a todos, meu muito obrigado e obrigado a todas as pessoas que deixaram seus comentários aqui no nosso site. Boa noite a todos, muito obrigado.